Mas eu queria passar para vocês um pouco de alguns cases que eu trabalho e trabalhei com marcas no Brasil. A Vogue foi uma delas, a Em Voga eu continuo hoje em dia. E eu vou só pedir 3 minutos da atenção de vocês para contar da minha trajetória, para explicar como é que eu cheguei aqui e como é que hoje o meu networking é o meu principal fonte de renda. Eu sou formada em jornalismo na PUC de São Paulo, eu sou especialista em jornalismo e documentário político, e no meu último ano de faculdade, produtor da TV Cultura ofereceu um estágio no Afeganistão, para ir para a guerra do Afeganistão, e eu sempre tive esse espírito de viagem, e eu me candidatei, só que não deu certo, eu acabei só na Espanha indo editar o documentário. Né? Mas nesse meu último ano foi o Brasil 500 anos, e eu escrevi um artigo sobre a colonização polonesa no Brasil, e acabei ganhando o prêmio do jornal Estadão, e com esse dinheiro eu viajei à Europa 1 ano e meio, voltei para o Brasil, não me adaptei muito bem, por motivos pessoais, voltei a morar 5 anos em Londres, voltei para o Brasil, fiz uma pós-graduação no Instituto Europeu de Design em Moda, que foi o que mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de ter aulas via satélite com pessoas como Valentino, Patrícia Gucci, aqui no Brasil com o presidente da Louis Vuitton, então foi um divisor de águas. Logo após a minha pós, eu recebi uma outra proposta para voltar para a Europa. Eu morei 3 anos no Porto, viajando as semanas de moda alternativa da Europa, não só Paris, Milão, mas como Copenhague, Lisboa, Barcelona, Berlim. De volta ao Brasil, eu comecei a trabalhar no São Paulo Fashion Week, onde eu trabalhei alguns anos como gerente de comunicação. E foi aí que eu construí todo o meu networking, que hoje é a minha moeda de troca. Eu sou muito grata à moda no Brasil, que não tem como tirar essa parte da minha história, é uma grande base, mas o networking hoje em dia, as empresas que eu trabalho, não é só isso, mas eu vou mostrar alguns cases para você. Então, quando eu vim dar a palestra aqui hoje, eu tive uma discussão com um grande amigo meu, que vocês vão ver logo após, que eu falava, gente, mas como é que eu vou falar? Você é de uma super empresa e eu sou sozinha, eu sou freelancer, né? E, na verdade, eu falei, gente, na verdade, hoje em dia, a grande tendência, né, a gente tem os coworkings e tal, é você ser a sua empresa, e hoje é o que eu sou, aos trancos e barrancos. Então, networking, todo mundo é uma empresa, eu me tornei a minha. E eu digo que existe, assim como antes de Cristo e depois de Cristo, é antes do Instagram e depois do Instagram. Né? Então, as marcas antes procuravam o aval de outras marcas quando a gente não tinha o Instagram, o Facebook, para divulgar, e eu vou mostrar alguns cases para vocês. E hoje, as marcas procuram o aval das pessoas que são os influencers, que são os micro-influencers, podem ser qualquer um de nós, e já vou explicar como. Eu comecei, depois que eu saí do São Paulo Fashion Week, que foi o dia mais difícil da minha vida, eu pedi demissão para o Paulo Borges, que eu falei para ele, Paulo, eu não quero mais ser vidraça, eu quero ser pedra. E ele falou, você é uma esquizofrênica, pode ir embora. E eu fui trabalhar na Vogue, nas revistas customizadas. Como é isso, né? Então, as marcas como Carmen Stephens, eu não sei se vocês lembram, eu tinha as encartadas, né? Hoje em dia não tem mais, também devido à crise do mercado editorial e o aparecimento da internet. A gente tinha, então essa foi uma das revistas que eu fiz, né? Eu quis ser stylist, eu quis ser editora de moda, e quando você está no São Paulo Fashion Week, você não pode, né? Você se relaciona com todos os estilistas, com todos os stylists, com todo mundo, e você tem que ser neutra. Então, quando eu entrei na Vogue, eu editei essa primeira revista, que eu falo que marcas buscavam o olhar, o carimbo. Né? Então, você tinha o carimbo da Vogue, você tinha o olhar de uma equipe da Vogue para fazer o seu material. Né? Então, aqui é um editorial que a gente fez no masculino da Carmen Stephens, com o modelo Anderson Dornelli, super famoso, com maquiador, equipe, fotógrafo, editor de moda Vogue, que é um editorial infantil, que a gente criou num estúdio. Aqui é a Vogue Marisa, que essa é uma história muito interessante. Foi o último
veio encadernada com a Vogue Dezembro. E o mais legal é que a Marisa deu um desafio para a gente, não de fazer as coisas com tendência, mas sim com o que estava encalhado nas Marisa, né? Então, eu tive que ir lá, eu fiquei na marca alguns dias fazendo os achados Marisa. Então, aí você tem calcinhas e sutiã de R$19, com um olhar da Vogue. Essas roupas também. A gente fez o dia a dia de uma mulher, né, executiva. E aqui é super engraçado. Esse a gente criou um editorial de Ano Novo com o que estava muito encalhado. Eram centenas, milhares de peças que tinha que desovar porque era o último mês, que é quando se vende mais branco no Brasil. Aqui também a Babi Beluco, que é uma super top model. E esses biquínis custam, no máximo, R$50. Aí eu tenho um caso super legal para contar, que as pessoas também precisavam caber nas marcas, né? Então, você tem todo o seu repertório, você é famoso, você está ganhando dinheiro, mas há um tempo atrás, sem o Instagram, você precisava de aval, sim, para poder se posicionar no mercado. E esse é o caso da Valesca Popozuda. A Valesca estava no auge da carreira dela, cantando Beijinho no Ombro, e ela ia ser a atração do baile da Vogue. E o editor de moda da Vogue me ligou e falou: Flávia, você tem que pegar a Valesca e deixar ela com o padrão Vogue, Vogue total, porque ela não tem Photoshop, não tem nada, ela vai estar no palco da Vogue. Então, eu, junto com o Valério Araújo, desenvolvi essa roupa para ela, com o beijinho, depois tirava a saia, ela ficava só com o body, para não perder a essência dela, né? Que é da gaiola das popozudas. E foi um sucesso. Depois essa roupa até virou Barbie. E, para divulgar a presença dela no baile, os editores da Vogue me falaram assim: a gente vai te dar uma referência e você tem que criar a Valesca Lady Gaga. E eu fiz essa produção para que a Valesca parecesse o mais Lady Gaga possível nas páginas da Vogue. E aí eu falo que um dia é da caça, outro do caçador, né? Então, a gente sempre investindo nesse aval do mercado editorial, e aí as marcas começam realmente a buscar pessoas, né? Então, as empresas agora contratam pessoas para falar com as pessoas. E foi assim que nasceram as famosas blogueiras. Todas essas fotos que estão aí com a Heleninha, a Mica, a Camila, o Google Gloss, fui eu que fiz, o styling. E algumas foram feitas no estúdio que eu tenho dentro da minha casa. Aí eu vou contar aqui de um case, para vocês verem como isso evoluiu no mercado. Quando teve a Copa do Mundo no Brasil, as mulheres também tinham o seu lugar, né? Tinham que ter os seus lugares. E a gente não queria ir torcer com uma camiseta da seleção brasileira suando de tecido sintético, né? Porque a oficial é super cara. Então, a Riachuelo criou, junto com a Camila, o movimento Torcida Fashion, que eram camisetas, e aí eu acabei fazendo o styling dessa campanha, para que as mulheres também pudessem ir torcer com um pouco mais de informação de moda. Aqui são alguns dos modelos. Né, o tema era Brasil como um todo, né, não só a seleção brasileira. E aqui também uma outra blogueira que desenvolveu com a Riachuelo. Essa, na época, foi uma das coleções mais caras já pagas pela Riachuelo. Na época que a Gabriela estava no seu auge, foi a linha fitness dela para a marca, para a gente ver o poder que tinha, e que hoje é um movimento das micro-influenciadoras, né? Essas meninas, na verdade, hoje, já dentro do mercado editorial e publicitário, já viraram mídias. Só que aí começou a ter um movimento que é muito mais do mesmo, essa coisa de look do dia, que ninguém aguenta mais, principalmente com quem trabalha com isso, né? E aí eu vou mostrar um case, que é o ePic, que eu construí junto com a Mica Rocha e a Lele Sadi, que são outras duas blogueiras. Eu falo case porque esse site não existe mais, mas, na época, foi um rebuliço em São Paulo, porque a gente começou a pegar pessoas estabelecidas ou pela mídia, ou pela moda, ou pela sociedade, e dar uma desconstruída. Então, essa é a Camila com uma roupa espacial, sem ninguém ver a cara dela. Essa é a Lala Rude, que é uma menina super da alta sociedade. Aí eu coloquei ela numa oficina mecânica suja de graxa.
Essa foto do meio, o ex-marido dela proibiu. Hoje, como ela não é mais casada, eu posso mostrar. A do Fusca. E aqui eu pus a Gabriela dentro de uma piscina. Ela está voando no fundo de uma piscina. E tem um amigo meu, fotógrafo, ele se especializou em fotos no fundo d'água, em Ibiza. Então, ela está dentro de uma piscina, flutuando num fundo preto. Aqui é a Tiziane Pinheiro, a gente colocou ela num puteiro, na Augusta, mesmo da luz vermelha, e ela estava andando com essas botas, isso num puteiro quase que para abrir, funcionando. Foi uma experiência ótima. Aqui faz parte. Se eu dissesse tudo que eu já vivi, eu ia ser processada. Aqui é a Paty Bonaldi, que é uma estilista. A gente pôs ela junto com a rainha da Inglaterra com um boné escrito Beach. E aquela foto ali, que ela está de óculos junto com aquele peito, eu não estava mais na Vogue na época, mas aí depois o Instagram da Vogue replicou, porque adorou e achou que tinha uma informação. Essa é a Fê Paz Leme, que é uma das pessoas que eu mais adoro. A Fê é aficionada no São Paulo. E aí a gente levou ela para um campo de futebol. Essa saia, a foto cortou, mas tinha 7 metros, era super pesada dela correr. E depois a GQ comprou essa foto para usar numa matéria de futebol. Aqui é a Carol Célico, ela tinha acabado de ser pastora nos Estados Unidos, ela era casada com o Kaká, tinha acabado de separar. E aí eu falei, Carol, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais te ver assim de beata, vamos mostrar um sutiã, um negócio aí. Aí ela topou fazer essa foto assim. Essa foi a primeira foto da nova fase da Carol. Aqui é a Sofia Alckmin, que na época era filha do governador de São Paulo, e a gente levou ela para fazer um table dance. Isso devia ter um backstage, porque era ela no table dance e 500 seguranças dentro do bar, mas que também foi uma experiência interessante. Essa é a Paula Raia, que é talvez a estilista mais low profile do Brasil. A Paula não se deixa ser fotografada, ela não se maquia, ela que faz tudo, e a gente conseguiu levar a Paula numa pista de skate, e ela andou de skate, e as fotos ficaram incríveis. E essa é uma foto que eu tenho um carinho super especial. Essa é a Vic Seridônio, para quem conhece, que é uma super blogueira de maquiagem. A gente foi convidada, eu falo o IPIC, pelo governo de Dubai, para viver umas experiências em Dubai e registrar, então, desde o deserto, a pular de paraquedas, e um monte de coisas. E aí eu tinha colocado essa capa na Vic, e a Vic estava voltando da foto, ela não estava sendo fotografada. E o Rick Duarte, que é um fotógrafo incrível, conseguiu captar isso e publicou, e aí o perfil oficial do Instagram replicou essa foto, porque disse que foi uma maneira super poética de contar sobre Dubai. E aí, eu queria falar sobre regionalização, porque foi o que acabou acontecendo na minha vida, né? Então, eu trabalhei com todas essas grandes blogueiras desde quando blogueira nem existia, quando as assessorias de imprensa e marca não emprestavam roupas para elas. E eu tinha que fazer das tripas corações para elas terem 2, 3 brusinhas. E hoje, vocês veem como a coisa mudou, né? Só que, com isso, eu construí um networking que as marcas começam a me procurar pelo poder de negociação. Então, hoje, um dos meus grandes clientes é a Rede Accor de Hotéis, que esse é uma campanha que ninguém no Brasil viu ainda. Isso são fotos de backstage, isso vai estar eu pedi autorização para a empresa, para mostrar para vocês. Isso foi fotografado enquanto eu estava aqui em Santarém, não a primeira foto, mas essas duas, é a Nicole Pinheiro, a Paulinha Sampaio e a Priscila Borgonov. Tem mais gente que fotografou, mas só para mostrar que o que a Accor me pediu. Eles não queriam mais grandes influencers, nada disso. Eles queriam pessoas em que os seguidores tivessem condição de pagar R$ 1.500 minimamente numa suíte, no Rio de Janeiro. Então, eles queriam pessoas que realmente tivessem o lifestyle de pagar R$ 1.500, R$ 3.000, R$ 6.000, R$ 10.000 numa suíte por dia. E aí, esses nomes foram aprovados. Essa primeira foto, a Accor Mundial amou o trabalho que a gente fez no Rio de Janeiro e comprou os direitos. Essa foto vai ficar por 5 anos em todos os Accor hotéis que vocês frequentarem pelo mundo.
E aí eu vou contar um case também, que é a Farfetch, que é um dos maiores e-commerces do mundo. Quando eles quiseram entrar em Fortaleza, eles chamaram a Invoga, que é o maior meio de comunicação do Ceará, e tudo mais, mas eles queriam, como é que a gente vai vender para essas mulheres? Como é que a gente vai falar? Aí a gente sugeriu, né, fazer uma apresentação, falamos com essas consumidoras. Então eu apresentei, eu não vou apresentar tudo, porque são 40 e poucos slides, mas eu, na época, fiz uma recapitulação assim, de tendências Resort 2019 para elas, e um exemplo era que tinham babados. Então, eu fui no site, eu apresentei as imagens internacionais para as consumidoras. Essas 2 últimas imagens da Camila, fui eu que fiz esses looks para ela ir para a Semana de Moda de Paris, e outras famosas usando. E aí eu fiz uma pesquisa no site da Farfetch, dando isso já de mão beijada para a consumidora, consumir no site, que depois a Farfetch só passou o iPad e elas compravam na hora. A Farfetch é uma marca super difícil de trabalhar, porque não tem produto. Você não pode experimentar nada, então você só vai com o iPad, a pessoa compra, e se não quiser, depois devolve. Eles têm um sistema de devolução maravilhoso. Aí, como era Fortaleza, Nordeste, Ceará, eu apresentei marcas que tinham a ver com o público de lá, o Ceará, que é a Kurt Gaia, que faz trabalho em madeira, e a palha fora do Brasil é o novo couro, né? Vale tanto quanto o couro em marcas internacionais. Então, aí eu apresentei esses produtos para ela, e a Farfetch ficou encantada com esse modelo, porque você faz um conteúdo customizado. Aí eu vim falar da Invoga, que eu trabalho com essa marca há 8 anos, e há 3 anos eu virei diretora de conteúdo, e eu estava falando aqui para a nossa amiga que é conteúdo, porque hoje em dia você tem que entregar 360. Esse negócio de ser editora não existe mais, os cargos não são o mesmo e os salários muito menos. Então, as pessoas têm que entregar tudo. Essas foram as primeiras capas que eu fiz com eles. A primeira foi a Tássia, meu primeiro trabalho. E até para mostrar como a comunicação mudou. A gente estava focado, o mercado, focado em celebridade, globais, etc., e um tanto quanto poluído. E aí continuamos, né, nessa linha das globais. Aí já veio um pouco de influencer até julho do ano passado, mas aí a gente estava, tipo, a comunicação está muito poluída, está muito mais do mesmo look do dia. Foi quando a gente implementou a primeira capa com a Fê Paz Leme, que ela tinha cortado o cabelinho assim, e a gente tentou implementar uma coisa clean, só com roupas sustentáveis. E assim foi o editorial, que nós acreditamos ser a grande tendência hoje em dia. Ninguém quer mais gente tão montada, tão fora da realidade, que você não sabe reproduzir na sua casa, né? E a palavra de ordem hoje em dia, no Instagram, nos editoriais e nas campanhas, as marcas estão atrás de pessoas com atitude, e não com pessoas extremamente maquiadas. E aí, essa é como a gente divulgou a campanha na internet. Então, isso aqui é um formato do Stories. E a última capa foi com a Camila em Miami. E aí eu falei, gente, ninguém aguenta mais ver a Camila de roupa e de não sei aonde e tal. Então vamos pôr a Camila pelada na praia uma vez? E a Camila topou, e essa é a última capa da Invoga. E é, para mim, a melhor capa que a gente fez até hoje, sem muito escrito, sem muito nada. E essa é a Camila no editorial, como a gente muitas vezes não vê, simplesmente sendo ela, sem muita maquiagem, e é maravilhoso. Aí eu vou contar, que já está acabando, o case da Adriana Barra, né, que a gente fala muito de regionalização. Inclusive, essa roupa que eu estou é um trabalho do Ronaldo Fraga, Carré de Acorde Hotéis de Belém. Eu cheguei no meu quarto, tinha essa roupa. Isso é um roupão de ficar dentro de casa. E eu apaixonei pelo roupão, e desde que eu estou de Belém, eu não tiro esse roupão. E já a 5ª vez que eu uso esse roupão, eu não sei nem por que eu trouxe mala. E aí eu queria falar, só rapidinho, da Adriana Barra, 2 minutos, que a Adriana é uma super amiga minha, e ela falou assim, pô, eu já fotografei tanta modelo, tanta gente, e eu estou fazendo 15 anos, eu queria fotografar mulheres de verdade, que tinha a ver com a minha marca, e que tivessem um lifestyle, a atitude da minha marca. Então, aqui é a casa de uma pessoa que é assim, toda
toda cheia de coisas que ela pesquisa pelo mundo, de viagens, que só gasta dinheiro com viagens e tal, e essa pessoa sou eu. E essa é a varanda da minha casa, e essa é uma campanha que eu fui fazer para a Adriana, essa é a minha casa, é a mesa do meu estúdio, que ela queria que... E ela falou, não quero maquiagem, quero descabelada. Eu falei, gente, mas não vai ter um maquiador para dar um tapa, um Photoshop? Nada. E esse é meu quarto. E aí ela usou essas imagens, a minha e de outras 15 mulheres que tinham a ver com o lifestyle dela, e para a marca. E esse aqui eu queria dizer da casa do Saulo, que me aconteceu. Eu cheguei na casa do Saulo, uma amiga minha que é editora da GQ, tinha ficado na casa dele, e eu falei, bom, ele falou, fica lá na casa do Saulo. Eu liguei para ele, ele falou, não, mas venha, só chegue. Eu, então, tá bom, mas chega como? Não, só chegue. Aí eu liguei para o marido, custa quanto? Ele, não, depois a gente vê, só chega. E eu fiquei desesperada, porque eu sou paulista, eu já falei, bom, fudeu, vou ter que passar o plágio. Aí eu cheguei lá, no dia que a gente chegou, o Ale foi comigo, coincidiu de ser os 10 anos da casa dele, do restaurante dele, e foi um dos momentos mais incríveis que eu pude viver, falando de regionalização e de pessoas de verdade, que esse é o conselho que eu deixo aqui. Aconteceu foi mágico, ele me apresentou o Tapajós, e essa região, como eu nunca teria a oportunidade de conhecer se eu fosse simplesmente uma turista, ou se eu fosse simplesmente uma paulista chegando aqui para o Réveillon em Alter do Chão. E aqui são cenas da minha última semana na casa dele, e fiquei 1 milhão de vezes mais apaixonada do que eu podia ter ficado. E obrigada.